Bom dia, pessoal, e a paz do Senhor a todos. Nesta noite, venho trazer mais um vídeo aqui para nós, aprender mais alguma coisa, tá? Que sempre tem alguma coisa para nós aprendermos da palavra de Deus. E ouçam bem, escutem bem o que diz a palavra de Deus. Aqui nós não estamos falando de denominação nenhuma, puxando nem para um lado nem para o outro, tá? Nós vamos falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, palavra de Deus, tá? Não quero saber quem é que crê desse jeito, ou tu crê desse jeito, qual é a denominação que crê desse jeito. Eu quero saber da palavra de Deus, tá? Como é que ela diz, tá? Esse é o jeito certo de nós estudarmos a palavra de Deus, sem puxar para lado nenhum, tá bom? Então nessa noite, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Vamos começar aqui com Lucas. A leitura vamos ver em Lucas, no capítulo 2, versículo 22 e o versículo 23. Tá? Novo Testamento, Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento. E como estamos vendo no título abaixo, apresentar os filhos na igreja para o Novo Testamento? Serve para o dia de hoje? Vamos ver à luz da Bíblia, porque muitas pessoas apresentam e nós vamos ver se é para o Novo Testamento. Se isso é para o Novo Testamento, se é para a graça, tá? Vamos ver se é para a graça. Nesta noite nós vamos ver este vídeo e ter certeza do que estamos fazendo. Porque muitas igrejas apresentam e nós vamos ver nesta noite. Vamos lá. A leitura da palavra de Deus, que diz assim, Lucas 2, versículo 22 e 23. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei de Moisés. Preste bem atenção. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá? Nós lemos aqui Lucas capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Tá? Nós vemos aqui que a Maria teve o filho, né? E cumprindo o dia da purificação, que a mulher tinha o dia da purificação. Quando terminasse os dias, ela tinha que ir até o templo e levar a sua oferta, conforme Moisés falou, e apresentar o menino, né? Antes disso, não se dava o nome do menino, tá? Só dava o nome do menino na hora da apresentação. Depois nos 8 dias, tá? Aí ela levou o menino lá, conforme a lei de Moisés. Segundo está, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, que diz assim. Mas onde você vai encontrar isso aí? Você vê passando os pastores apresentando nas igrejas, mas você não sabe de onde está escrito isso aí. De onde ele tirou isso aí? Ele diz que é conforme a lei de Moisés. Pois nós vamos ver agora. Isso aí está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tá? Vamos ver agora. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo capítulo 1 e 2. Diz assim, ó. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim. 13. Capítulo 13. Versículo 1 e 2. Que diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. Para você não ficar perdido, tá? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre, entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Olha aqui, irmão. Todo o primogênito, é só o primogênito. Dos homens e dos animais, tá? E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. E hoje o mês de Abibe está saindo. Tá bem? Olha só. Antes da saída, Deus falou para Moisés falar para o povo: santifica todo o primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Tá vendo?
Santificar, apresentar ao Senhor, que é a apresentação que hoje os pastores fazem nas igrejas. Você está vendo aqui, irmão? Você está vendo aqui, né? Todos os primogênitos. O que acontece na igreja? A família apresenta toda a família. Tanto o primogênito como o outro, como o outro, 10 filhos. Apresenta os 10 filhos. Apresenta os 10 filhos. Aí já não é mais como a lei de Moisés. Já é uma lei da igreja. Já inventaram essa outra lei aí, tá? Que Jesus foi apresentado porque ele era o primogênito da família. Ele era o mais velho. Foi ele que abriu a madre da Maria. Tá? Foi ele que abriu a madre. Se ele abriu a madre, então a Maria já não era mais o que? Virgem. Tá aí quebrando outro mito aí. Maria não era mais virgem. Se abriu a madre, por que Jesus foi apresentado então? Conforme a lei de Moisés. E aí cai por terra quando os padres católicos dizem que Maria, a Virgem Maria, é virgem, subiu para o céu, virgem até hoje. Tá? Então não é mais. Então aí começa, tá? E aí, o que acontece? Apresentava o menino na lei de Moisés, mas nós não estamos mais na lei de Moisés também. Tem isso. Nós estamos na graça. A lei de Moisés durou até Jesus. Conforme Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei durou até Jesus. Até Jesus chegar. Jesus veio, nasceu na lei, morreu na lei e a graça começou depois que Jesus morreu. Tá? E ressuscitou. Aí começou a graça. Tá? Quando ele diz, está consumado, ali termina a lei e começa a graça. Tá? Tá bom? A graça só começa a graça não começa com o nascimento de Jesus. Só começa com a morte de Jesus. Amém? Então você vai ver Hebreus capítulo 7, versículo 12, que diz que mudou a lei, mudou o sacerdócio. Tá? Mudou a lei, mudou o sacerdote. Então você não tem mais aquela apresentação de criança agora. Nem de primogênito, e tem mais, ele não leva nenhum animal. Cadê o animal para levar de casa? Cadê? Todo mundo tem um animal em casa. Se não tem, mas tem fazendeiro, tem todo mundo. Ninguém leva o primogênito. O que nasce primeiro. Por que só leva o menino? E a família toda? Tá tudo errado, irmão. Tudo desmantelado. Tem nada a ver, não é nem lei de Moisés, mas é a lei que os homens inventaram. Entendeu? Você vê o livro de Hebreus capítulo 7. Vamos ver capítulo 7. Hebreus 3, do 1 ao 2, diz assim, ó. Olha o que diz. Por isso, irmãos santos, participantes da convocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele a que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Tá? Tá vendo aqui? Agora vamos ver o versículo 23 do capítulo 7 também, que diz assim. Do capítulo 7 de Hebreus. Olha o que diz aqui. Versículo 23 e 24. Diz assim, ó. Olha o que diz. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem sacerdócio perpétuo. Está entendendo? Então Jesus é o outro sacerdote, mudou a lei, mudou o sacerdote. Não tem mais essa apresentação de criança. Tá? O que a Bíblia diz sobre a antiga lei e sacerdócio? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Que diz aqui. 13, 39. Vamos ver. O que a Bíblia diz sobre a antiga lei e o sacerdócio. Capítulo 13, versículo 39 diz assim, ó. E de tudo o que a lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Tá? A lei de Moisés não justifica nada, irmão. Já passou, acabou. Tá? Só a lei moral que funciona, que está existindo, que é a lei de Deus, moral. O resto não, tá? Tá bom? A lei de Cristo é o que precisamos hoje, é o ensinamento cristão.
conforme Efésios 6,4, tá? O que diz Efésios 6,4? Vamos ver o que diz? Efésios 6,4. Vamos ver o que diz, tá? Efésios 6,4 diz assim, irmão. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É só isso que ele quer. Doutrina e admoestação do Senhor. Ele não está mandando ninguém apresentar ninguém aqui não, irmão. Tá? As crianças já são abençoadas, irmão. Tá vendo o que ele diz, ó? E vós, pai, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ele não está mandando ninguém apresentar ninguém, tá? Vamos ver aqui. As crianças já são abençoadas, tá? As crianças já são abençoadas. Você quer ver? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 13 e o 14. Olha o que ele diz aqui, ó. 19, 13 e 14, ó. Capítulo 19, versículo 13 e 14. Mateus. Ele diz assim, ó. 13 e 14. Olha o que ele diz aqui. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreenderam. Os discípulos repreenderam as crianças quando ia trazendo as crianças. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tá vendo? Novo Testamento, irmão. Dos tais é o reino dos céus. Não precisa apresentar não, para ele não ir pro... Entendeu? Na lei de Moisés era um símbolo que estava apresentando ali. Dizendo que ele merecia o céu, que era uma criança que ia direto, que não tinha pecado. Entendeu? Tá entendendo? Então, nós vemos aí a apresentação de criança é passada, irmão. Foi conforme a lei de Moisés. Aqui na graça, diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Trouxeram-lhe alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, diz: deixai os meninos e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tá vendo? E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Tá vendo? Não precisa mais. Quando é que você é apresentado a Jesus agora? Quando é? Quando é que você é apresentado a Jesus?